Entender o homem inserido nos seus contextos político, cultural, institucional. Enfim, entender as suas relações na sociedade. E fazer isso usando ferramentas científicas. Este é o trabalho do cientista social. Na Universidade Federal do Paraná, o curso que prepara esse profissional foi implantado em 1938. Funciona no período da manhã, tem 4 anos de duração e oferece 80 vagas no vestibular. Na UFPR, o curso é dividido em 3 áreas: antropologia, ciência política e sociologia. Essas 3 áreas, o aluno que tiver no curso vai ver as 3 áreas, tanto do ponto de vista teórico, e podem escolher fazer pesquisa nessas áreas. O curso conta com vários grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa, e o aluno que entra vai ter formação nessas 3 áreas invariavelmente. Quer dizer, não tem como, não há como escolher só antropologia, ou só ciência política, ou só sociologia. Ele obrigatoriamente terá que fazer as 3 áreas. São 5 semestres de disciplinas obrigatórias em todas essas áreas, nas 3 áreas, e depois disso o aluno pode, obviamente, escolher as optativas de acordo com a área em que ele quer fazer a monografia dele. Ele pode escolher, dentro dessas 3, em que área ele vai fazer métodos de pesquisa e vai desenvolver a monografia. E aí ele pode concentrar as optativas nessas disciplinas. Curiosidade, senso crítico e muita leitura. São 3 características que se cobra muito do aluno. O curso é multidisciplinar e exige dedicação. O aluno vai ver história, vai ver o aluno que, por exemplo, quer trabalhar com antropologia econômica ou a própria sociologia, vai trabalhar também com muita economia, enfim. Hoje em dia, acho que a maioria das ciências trabalha com várias outras ciências. A interdisciplinaridade é cada vez maior, como a antropologia trabalha também com a linguística, vai trabalhar com, enfim, com tantas outras coisas, A gente não tem como se encastelar. As ciências sociais, como veem o homem, tentam cada vez mais ver o homem na sua totalidade, elas vão também ampliar esse leque, esse leque no qual os homens estão inseridos. O que mais se cobra do aluno de ciências sociais? Bom, o aluno de ciências sociais, em primeiro lugar, deve ter vontade de conhecer, deve ter um espírito investigativo, ele deve ter vontade de questionar, ele tem que estar preparado para ler, para discutir, para ter uma postura crítica em relação à sociedade que ele vive, aos textos que ele lê, em saber olhar de uma outra maneira. É isso que se espera do aluno. Muita leitura e muita discussão. Muita leitura, muita discussão. O curso é basicamente, principalmente os primeiros anos, é feito basicamente em termos de leitura, em termos do conhecimento da bibliografia, e a pesquisa ela fica um pouco mais tarde no curso, em que o aluno já tem uma bagagem teórica, em que ele já tem uma capacidade, já foi treinado de maneira a olhar, porque é isso, é todo um treinamento de uma forma diferenciada de olhar e de pensar a sociedade. Nessa sala, o professor Nelson de Souza dá aula para uma turma de calouros. Formado na própria UFPR, ele é coordenador do curso de especialização em ciência política. Ciência política, simplificando, para não se alongar e não tornar a coisa muito complexa, é a ciência que estuda o Estado, portanto, o poder político institucional, as relações de poder em torno do Estado, os agentes, os atores sociais, os agrupamentos, as classes que tentam influenciar o poder ou conquistar o poder ou permanecer no poder. Esses são os temas básicos da ciência política. Como se estuda isso tudo? Fundamentalmente, um aluno de ciências sociais que vai se ocupar também da ciência política, ele deve estar apto à leitura, e à escrita. A leitura e a escrita são as 2 armas básicas de um cientista social, de um cientista político. Então, ele vai se armar teoricamente de conceitos, de teorias da ciência política, da filosofia política, para se preparar para a análise da realidade política contemporânea. Novamente leitura, muita leitura. Esta também é a rotina de quem pretende optar pela sociologia, a mais conhecida das 3 áreas de conhecimento das ciências sociais. Foi da sociologia que saiu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. De maneira simples e óbvia, é a ciência que estuda a sociedade. Agora, a sociologia, assim como as outras áreas do conhecimento, não é só isso, Tem uma dimensão
política, digamos assim. O nosso último presidente foi sociólogo. A sociologia tem uma aura, vamos dizer assim, que é construída a partir da ação política daqueles que constituíram a profissão, a associação corporativa, a associação de sociólogos, etc., etc., assim como as outras profissões. Eu estou falando isso para a gente pensar um pouco, por exemplo, nos advogados, nos médicos, quer dizer, não é apenas uma ciência, é uma profissão e tem um espaço político de intervenção também. No caso da universidade, que é onde a gente está, a área do conhecimento, ou a sociologia, enfim, vai estudar a sociedade, suas manifestações culturais, políticas, enfim, uma série de coisas. Os Índios e a Civilização, de Darcy Ribeiro. A Sociedade Primitiva, de Lewis Morgan. Esses são apenas 2 dos clássicos da antropologia, uma ciência social que a cada dia amplia mais seu campo de pesquisa. Especificamente, eu trabalho com grupos indígenas, mas a antropologia, como a gente estava conversando antes, não trabalha só com índios, né? É um erro achar que a antropologia trabalha só com índio. A antropologia vai tentar entender, vai olhar os grupos humanos, né, nas suas especificidades, nas suas peculiaridades, a visão específica de mundo de cada grupo, né, tentar entender essa maneira de... Porque cada grupo pensa de uma maneira diferente, né, se constitui de uma maneira diferente, e a antropologia vai tentar, através da observação, através da análise, entender cada grupo em si. E, na verdade, é um objetivo maior que de entender o homem em si mesmo. É uma diferença com a filosofia, porque se a filosofia vai pensar o pensamento, a gente vai pensar o pensamento, mas também na vida prática, né? Vai olhar ali aquelas pessoas, como elas vivem, como elas se relacionam, não é só... É muito a dimensão do pensamento, mas é também a vida prática, as questões do homem, elas vão ser olhadas, não necessariamente na apropriação da natureza, mas, obviamente, que isso também está em jogo, mas não é só isso, é na maneira de dar bom dia, né? É na maneira de olhar para o seu colega, ou para o seu amigo, ou para o seu tio e dizer como vai, e nesse dia a dia, nessa construção da vida das pessoas de um grupo. Ao contrário do que muitos pensam, o mercado de trabalho do cientista social não se restringe apenas à educação e ao serviço público. Você tem sociólogos e cientistas sociais, cientistas políticos, enfim, antropólogos, trabalhando nos mais vários lugares. Cada vez mais se busca a opinião das ciências sociais, seja na antropologia, na questão dos laudos, na questão da avaliação do impacto, do sociólogo, para ver como as instituições estão se comunicando, enfim, com as pessoas. O cientista político, enfim, em toda essa conjuntura do país. Eu acho que cada vez mais esse mercado se amplia, já não é mais aquela coisa de só o aluno que se forma em ciências sociais vai dar aula de história e geografia no curso de ensino médio, né? Porque é isso, o nosso curso tem as 2 modalidades, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. E antes era muito isso, o aluno saía e ia dar aula de história, geografia para o ensino médio. Hoje em dia não, até porque com essa entrada da sociologia no 2º grau, quer dizer, também no 2º grau, né? Médio, hoje em dia, médio, né? Ensino médio, já há também um mercado específico para isso, né? Então, o mercado se amplia. O aluno que faz ciência política, ele faz, aqui, pelo menos na Universidade Federal, dentro do curso de Ciências Sociais, ele sai formado como cientista social. E a sua inserção, nos dias de hoje, pode ser nos institutos de pesquisa, do governo ou fora do governo, nas organizações governamentais, na própria universidade, né, seguindo uma carreira acadêmica, no mercado da publicidade, da propaganda, do marketing, né, enfim, em empresas que tenham atividades na chamada área de responsabilidade social. Hoje em dia o mercado tem se ampliado para o aluno formado em ciências sociais e mesmo aquele que tem uma ênfase na ciência política. No dia a dia do sociólogo, o que ele faz? Olha, depende da área que ele atua. Por exemplo, um sociólogo que é professor universitário,
ele, no caso de uma universidade federal, ele faz a sua pesquisa, ele dá aula e ele faz a extensão, enfim, assim que a universidade está mais ou menos dividida na atuação dos seus professores, que têm uma dedicação exclusiva à universidade. Então, o trabalho dele não é apenas dar aula. Por exemplo, numa universidade privada, que o professor recebe por hora, o trabalho dele lá é dar aulas, corrigir provas, preparar aulas, dar aulas, corrigir provas e mais ou menos isso. Existem algumas mudanças em função das transformações que essas universidades vêm sofrendo, mas, enfim, o peso maior do trabalho é a sala de aula. No caso da federal, ou das federais, é dividido esse peso, mas é um terço, digamos. O professor explica que o espaço de atuação do sociólogo engloba instituições públicas de pesquisa, como o IPARDES. O IPARDES é uma instituição pública de pesquisa, e daí no IPARDES os sociólogos eles fazem esse trabalho de pesquisa, vamos dizer assim, com fins públicos e não privados. Nesse sentido, o resultado do trabalho feito no IPARDES vai alimentar o Estado para que ele desenvolva políticas públicas em função de determinadas demandas sociais que o trabalho do sociólogo busca levantar da realidade, vamos dizer assim, que, desse ponto de vista, é um caos, e daí o sociólogo vai lá e retira uma parcela organizada de informações, uma parcela de informações organizada da sociedade, para alimentar a execução de políticas públicas pelo Estado. É uma outra coisa. Um sociólogo que organiza uma pesquisa eleitoral, ele está atendendo a demanda de um partido, de um candidato. Um sociólogo do IPARDES que faz uma pesquisa eleitoral, que seja, ele está atendendo uma demanda do Estado. Então, pode parecer a mesma coisa, mas tem uma diferença significativa entre o trabalho de um e o trabalho de outro. Quem pode bem resumir o que são as ciências sociais são esses alunos, que já no primeiro ano têm uma outra visão de mundo. Ciências sociais é o único curso que possibilita essa compreensão da realidade em que vivemos, dessa realidade social. Ele dá um outro enfoque para a realidade. Acho que é um curso que inova assim, a cabeça da gente. Ele é importante por ser social, eu acho, assim, e porque vai abrir um pouco meus horizontes e porque eu pretendo fazer alguma coisa de melhor, assim, estudar a sociedade para poder ajudá-la posteriormente. E é um curso que não é como os outros, não está voltado somente para o mercado de trabalho, tem um quê filosófico por trás e científico, e que está mais preocupado em compreender os mecanismos da sociedade e buscar mudanças possíveis, assim. É um curso difícil, Otávio? É um curso que exige bastante leitura e isso dificulta bastante, sim, porque a princípio as pessoas acham que por não exigir nenhuma habilidade específica de cálculo nem nada, é só ler, que todo mundo sabe ler, então parece fácil, mas não é. Na verdade, você tem que ler muito e as provas são difíceis.